Caramba, tá rodando aqui ainda. Agora foi. Bom, então, pessoal, vamos continuar com a aula. Aqui no slide, nos slides corresponde à aula 2. E a gente vai falar um pouco mais sobre probabilidade nessa aula. Tá? Então, aqui. Na aula de hoje a gente vai ver basicamente probabilidade condicional, independência, lei da probabilidade total e fórmula de Bayes. Isso aí deve fechar essa primeira parte de probabilidade, tá? Antes disso, eu vou falar só de alguns exemplos, tá? São exemplos, assim, de casos um pouco especiais, tá? Que esse primeiro exemplo, ele é o seguinte, a gente joga uma moeda, um exemplo de espaço amostral infinito e enumerável. Até agora, a gente estava trabalhando sempre com ômega finito, né? Por exemplo, aqui, esse ômega é um valor finito, é 12,77. 12 fatorial sobre 7 fatorial vezes 5 fatorial. É um número, uma quantidade finita. Mas nem sempre isso é verdade. Vamos ver esse exemplo aqui em que ele se trata de um espaço amostral infinito. Então, suponha que a gente lança uma moeda honesta até observar o primeiro resultado cara. Então, assim, a gente vai jogando a moeda e só para quando sair cara. Tá? Então, se a gente for olhar para o espaço amostral ele é ilimitado, certo? Porque pode ser que eu observe cara de primeira, no primeiro lançamento, mas pode ser que eu observe cara no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Tá? É claro que essas probabilidades vão se tornando cada vez menores, cada vez que esse número cresce, né, o número de lançamentos que eu dou, mas em teoria é possível que eu só observe cara daqui a, sei lá, 1000 lançamentos, tá? ou até mais. Então, como não tem um limite superior, o meu espaço amostral ômega, ele acaba sendo infinito, né? Porque ele vai pegar todos os números, as quantidades de lançamentos possíveis. 1, 2, 3, 4 reticências até ad eterno, né? E se a gente for olhar para calcular a probabilidade de qualquer um dos eventos, né, de ômega, ou seja, de qualquer resultado de ômega, o que seria isso, né? Essa probabilidade seria P de ômega. Então aqui acho que ficou faltando só escrever. Eu agora não estou podendo escrever em cima do slide, então vou escrever aqui. Eu peguei um ômega pertencente ao omegazão, que é 1, 2, blá blá blá, até infinito, tá? Então, o que seria a probabilidade associada a esse ômega, né? Bom, esse ômegazinho quer dizer que eu levei ômega lançamentos até observar a primeira cara. Então, qual foi a probabilidade disso acontecer? Bom, se levou ômega lançamentos até vir a primeira cara, então os primeiros ômega menos 1 lançamentos resultaram em coroa. Cada um deles acontece com probabilidade meio, então essa probabilidade vai ser meio elevado a ômega menos 1, tá? Porque esses aqui são porque nessa parte eu obtive ômega menos 1 coroas. E aqui, meio. Por quê? Porque o omegaésimo lançamento é cara. Tá? Porque o omegaésimo lançamento é caro. Então, para todo ômega, vale isso, né? A probabilidade de ômega vai ser, na verdade, como aqui a base é a mesma, né? Eu somos expoentes, vai ficar meio elevado a ômega, tá? Então, essa aqui é a probabilidade de cada um dos ômegas, né? Então, todo ômega tem probabilidade positiva, né? Se o ômega aqui for igual a 10, não vou colocar P de 10. Isso aqui significa o quê? Que levou 10 lançamentos até observar a cara pela primeira vez. A probabilidade disso acontecer é 1 sobre 2 elevado a 10, que vai dar 1 sobre 1024, tá? Aproximadamente 0,001, tá? Seria 0,001.
Tá? Aproximadamente, eu vou fazer a conta, vai dar uns quebrados, vai dar um pouquinho menos do que isso, 0,009 alguma coisa, tá? Então, beleza, essa é a lei que me permite calcular probabilidades para ômega, para qualquer um dos ômegas que tiverem. E agora tem uma questão importante, né, que é como isso aqui é uma distribuição essa é uma probabilidade, né? Se eu colocar a probabilidade do ômega inteiro, isso aqui tem que dar sempre 1, certo? Então, isso P de ômega tem que dar igual a 1. E quem é P de ômega? P de ômega é o somatório dos ômegazinhos indo de 1 até infinito, né? De P de ômegazinho, concorda? Né? Por que isso? Porque eu estou separando o meu ômega como a união de todos os ômegazinhos, né? Então, tipo, a probabilidade de ômega é a probabilidade desse conjunto todo. 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. Então, posso decompor como sendo a soma do P de 1 mais P de 2 mais P de 3 e assim sucessivamente até infinito. Então, isso aqui resulta em ômega 1 até infinito de meio elevado a ômega, né? E aí, eu posso usar essa fórmula, que vocês devem ter visto ela lá no ensino médio mesmo, mas talvez vocês tenham esquecido. Mas não tem problema, aqui tem a fórmula de novo para relembrar, né? Isso aqui, na verdade, é uma soma infinita de PG, né? Não sei se vocês lembram disso, mas você tinha PA e PG, né? Isso aqui é uma PG por quê? Porque cada novo termo você multiplica por um mesmo fator. Então você começou com 1 e você vai multiplicando por alfa. Tá? Então isso aqui é uma soma de PG. Então essa soma de PG, quando a razão está entre 0 e 1, essa soma infinita ela vai dar um valor fixo, ela vai dar um valor finito. Então esse valor, né, esse somatório ele fica representado dessa forma, vai dar 1 mais alfa sobre... Brotos. Oi? Pode falar. Desculpa, professor, estava ligado o microfone. Tudo bem. Tá, então o que que acontece? Me perdi. Tá, beleza. Então você tem que calcular essa soma aqui, ela vai resultar em 1 sobre 1 menos alfa, né? Nesse caso aqui, o que eu tenho é a minha série só começa do 1, né? Mas aqui a minha série não está começando do 1, ela está começando do meio. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar meio mais meio ao quadrado mais meio ao cubo e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Né? Se eu começasse do 1, eu podia usar essa fórmula, né? Mas tudo bem, eu posso começar do 1, fazer assim, ó, menos 1 mais meio ao quadrado, mais reticências. Então, agora sim, essa parte já começa do 1. Então, essa parte eu posso vir aqui e usar a fórmula. É a mesma... Isso aqui é um caso particular da fórmula em que alfa é igual a 2. Não, alfa é igual a meio, desculpa. Então, isso aqui vai resultar em menos 1 mais 1 sobre 1 menos meio. Ou seja, menos 1 mais 1 sobre meio, que é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que tá fazendo sentido, né, essas leis de probabilidade, porque se você somar todas elas, vai dar 1, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Professor, Oi. eu não entendi de onde veio o menos 1. Esse menos 1 aqui? Isso. Ah, beleza. Ó, eu queria usar essa fórmula, tá vendo? Só que essa fórmula, para eu poder usar, ela começa do 1, né? Primeira coisa, eu tinha esse somatório aqui. Aí eu olhei, tá quase igual a fórmula. Basta eu pegar o alfa igual a meio, que vai estar bem parecido. Vai coincidir até aqui, certo? Só vai faltar o 1. Aí eu falei, pô, por causa do 1 não vou poder usar a fórmula? Não, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 1 e somar 1. Isso fui eu que inventei. Eu fiz isso por quê? Porque eu não estou alterando essa quantidade, certo? Porque eu estou somando 0 quando eu faço isso. Mas por colocar menos 1 e mais 1, o 1 apareceu onde eu queria, né? Porque agora essa parte toda entre parênteses, agora eu posso usar a fórmula. Aí vai dar 1 sobre 1 menos alfa, em que alfa é igual a meio.
tá? Fez sentido agora? Não, entendi agora, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Professor, Hum. eu não entendi em que momento a probabilidade de ômega igual a 1 foi para esse somatório. Tipo, Isso era só uma coisa. Isso era só uma coisa que eu estava querendo verificar, porque isso aqui tem que ser verdade sempre, concorda? uhum. Aí eu queria ver, bom, como eu defini o P de ômega dessa forma, então isso aqui vai ter que somar 1. Aí eu fiz a conta com vocês para mostrar que somava 1. Na verdade, eu deveria ter escrito algo assim, ó, 1 igual a P de ômega, que é igual a P. Aí eu vou fazer assim, ó, união dos ômegas, em que esses ômegas vão de 1 até mais infinito. E aí eu uso aquela noção que a gente tinha visto, lembra que se eu tenho uma união de eventos, né? Aqui, na verdade, para ser mais correto, eu deveria colocar assim. Se eu tenho uma união de eventos em que tem a interseção 2 a 2 é disjunta, aqui no caso a interseção 2 a 2 é disjunta, porque se eu pegar dois elementos diferentes daqui, vai ser, por exemplo, o conjunto que só tem o número 1 e o conjunto que só tem o número 10. Esses dois conjuntos têm interseção finita. Tem interseção vazia, desculpa. Então, eu posso separar isso aqui somando, né? Foi o que a gente viu lá. P de ômega. Aí era isso que eu estava fazendo. Aí eu substituí o ômega pelo meio elevado a ômega para ver se dava 1 de fato, né? E na verdade deu 1. Tudo bem? Entendi. Uhum, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vou passar para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele só está com uma notação matemática aqui, mas vocês vão ver que ele é um exemplo bem simples, tá? Nesse exemplo, você tem um jogo de dardos, né? E aí você olha qual é a chance de acertar o dardo numa determinada região do tabuleiro. E aí, o que a gente vai supor é que as chances são proporcionais à área daquela região que você quer acertar, né? E você também está supondo que o dardo nunca vai ser lançado para fora do tabuleiro. Então, assim, é uma pessoa que está jogando um dardo num alvo, essa pessoa nunca vai errar o alvo, ela sempre vai acertar em alguma região de dentro do alvo. Eu vou até colocar o alvo aqui. Peraí. Mas eu vou até colocar o alvo, sei lá, aqui. Então ela nunca joga o dardo fora do alvo, sempre dentro, né? Aqui está o centro. Aqui ele está dizendo que ele é representado por um disco de raio R positivo. Tá? Aqui está a fórmula do disco, são os conjuntos no plano, tal que a distância daquele conjunto ao zero é menor do que R. Então isso aqui define um círculo. Mas tudo bem, não precisa se preocupar com essa notação aqui não. Esse círculo, ele é o ômega, porque ele é o espaço de todas as localidades possíveis do dardo, lembrando que a pessoa não vai jogar o dardo do lado de fora. E o que ele está dizendo é, essa pessoa não consegue mirar, ela acerta aleatório, em regiões aleatórias. Então, se você quiser calcular a probabilidade de cair numa região, por exemplo, eu vou colocar aqui essa região aqui. Eu vou chamar essa região de A, tá? Em que aqui tem um ângulo de 90 graus. Como esse ângulo é de 90 graus, o A equivale a 1/4, né, da área possível do dardo. Então, a probabilidade de A, ou seja, a probabilidade de acertar na região A, é 1/4. Mas por que é 1/4? Porque essa região ocupa 1/4 da área do círculo. Então, da mesma forma, se eu tiver uma região esquisita aqui, qualquer, vou chamar de B, essa aqui é a região B. Então, a probabilidade associada à região B seria igual ao quê? Seria igual à área de B dividido pela área do círculo. Pela área de ômega, tá? A área de ômega é o quê? A área de ômega é a área do círculo, né? Se vocês lembrarem, é πr ao quadrado, tá? Então é isso, para eu achar a área de qualquer região, para eu achar a probabilidade em qualquer região do alvo, por mais esquisita que ela seja,
fica sendo só a área da região dividido por πr ao quadrado, tá? Então isso aqui vale porque eu estou supondo, né, que ômega é uniforme. Ou seja, não tem nenhuma região do círculo que é particularmente mais difícil ou mais fácil de ser acertada, tá? Tudo bem? Então isso aqui é só mais um outro exemplo. Nesse exemplo, eu também tenho um espaço amostral infinito. Por quê? Porque dentro desse círculo aqui eu tenho uma infinidade de pontos. Só que esse ainda é um infinito maior, um infinito mais denso que o que eu tinha mostrado para vocês antes. O que eu tinha mostrado para vocês antes tinha até uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. Então isso a gente chama de enumerável, porque você consegue enumerar, você consegue colocar uma ordem lá e colocar todo mundo ordenadinho, tá? Esse caso também é infinito, tá? O ômega também é infinito, só que ele é infinito não enumerável, tá? Por que ele é não enumerável? Porque eu não consigo colocar uma ordem em cada ponto que está aqui dentro, né? Então, eu tenho muito mais pontos em ômega, mesmo ômega sendo infinito, nessa situação eu tenho muito mais pontos do que o que eu tinha na situação anterior. Tá? Isso é só um exemplo de alguns ômegas que podem ser um pouquinho mais esquisitos. O anterior, que era um ômega que é infinito, não enumerável, desculpa, infinito enumerável, e esse aqui que é infinito não enumerável. Tudo bem? E aí sempre tem essa noção. Quando a minha distribuição é uniforme, o que eu tenho que fazer para calcular a probabilidade de regiões naquele espaço? Eu tenho que calcular a área daquela região e dividir pela área total da região que tiver definido o ômega, tá? Então, só mais um exemplo, né? E aí eu quero ir logo para as propriedades fundamentais. Mas antes disso, alguém teve alguma dúvida nesse exemplo? Professor, de onde veio um quarto? É porque eu defini o A como sendo essa região aqui, que ela ocupa 1/4 do círculo. Tudo bem? Professor, Oi. eu tive um pouco de dificuldade de entender essa diferença do enumerável e do não enumerável. Tá. Bom, eu vou dar então um exemplo, vou colocar aqui, ômega 1. Ômega 1, vou chamar desse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. Esse conjunto, ele é enumerável, tá? Por que ele é enumerável? Porque eu consigo ordenar os caras lá. Eu consigo dizer, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento, esse é o terceiro elemento, e assim sucessivamente, tá? Se eu pegasse esse outro conjunto aqui, ômega 2, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ele também é numerável, porque eu consigo colocar uma ordem aqui. Primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Tá? Agora, e se eu pegar esse outro conjunto, ômega 3, como sendo um intervalo fechado 0,1? O que é esse intervalo fechado 0,1? Eu tenho a reta, nossa senhora, eu tenho a reta, tá, melhorou um pouquinho. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Só que agora eu não consigo enumerar porque eu tenho todo esse espaço aqui, né? Certo? Eu não consigo mais colocar quem é um primeiro. Eu até consigo, tá, esse é o primeiro elemento. Mas eu não consigo enumerar todo mundo, porque quem seria o próximo elemento? Não tem próximo, entendeu? Entre quaisquer dois valores diferentes, né, dentro de um intervalo, eu consigo achar outros valores lá dentro. Se eu pegar entre 0 e esse valor aqui, eu consigo ter valor no meio. Aí eu pego esse valor aqui. Então, entre esse e esse tem outro valor no meio, e assim sucessivamente. Então, eu não consigo enumerar, não consigo contar os elementos, botando, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, e chegar até o final. Eu não consigo fazer isso. Então, nesse caso, o ômega 3, esse aqui é enumerável também, mas o ômega 3 é não enumerável. Tá? Sempre que você tiver uma região que tem alguma parte da região que é contínua, em geral você está tratando de um conjunto que é não enumerável. O alvo, por exemplo, o alvo é uma região contínua, né?
porque, enfim, não são vários pontinhos um alvo. O alvo é uma região toda contínua. Né? Na prática, na vida real, todos os objetos que existem são, se você pensar no espaço que aquele objeto ocupa, todos os objetos formam um conjunto, são conjuntos não enumeráveis, né? Porque você não consegue ordenar os pontos que formam aquele objeto. Tá? Então é só mais essa noção. Quando você tem algo que é enumerável, você não tem uma continuidade. Por exemplo, os pontos 0, 0, 1, 2, 3. Não existe continuidade. Eu posso até ir até infinito, mas, sabe, eu consigo enumerar todo mundo. Enquanto que no caso não enumerável, eu sempre tenho essa questão contínua, tá? Isso vai ser importante lá na frente quando a gente for falar de variável aleatória discreta e contínua. Mas é isso. Ajudou? Fez algum sentido? Não ajudou, eu entendi agora. Obrigado. De nada. Bom, então, pessoal, eu vou passar para a parte de propriedades fundamentais, tá? A gente viu quase todas elas. E as que a gente não viu também são muito fáceis. Oi. Essa parte enumerável, ela vai ser representada sempre dessa forma? Qual Assim, forma? entre colchete, 0, o espaço entre o 0 e 1, ou tem outra forma de representar isso na hora? Não, em geral é assim. Na verdade, até o não enumerável, ele vai ser com colchete. É porque o colchete, às vezes, é uma notação que é mais complicada. Por exemplo, aqui, olha, esse ômega, ele representa o círculo, né? A região interna do círculo. Eu escrevi dessa forma, de novo, com colchete, tá vendo? Porque o ômega é um conjunto, então sempre que é um conjunto tem um colchete. Mesmo nesse caso aqui, tem um colchete, ele só está escondido. É assim, ômega 3, o conjunto dos ômegazinhos de R, tais que ômegazinho pertence ao intervalo 0,1. Tá vendo? Aqui aparecem os colchetes. Então, independente de ser numerável ou não numerável, vai sempre aparecer os colchetes. É porque às vezes eu tenho outras formas de denotar um conjunto que não escrevem o colchete, mas o colchete está sempre lá. Tudo bem? Obrigada. De nada. Bom, então vamos lá para as propriedades fundamentais. São só algumas propriedades que eu coloquei aqui para a gente relembrar e tem algumas que a gente acabou não vendo. Essa primeira propriedade a gente já tinha visto, né? Probabilidade do complementar de A é 1 menos P de A. Essa segunda a gente não chegou a ver não, mas vê se não faz sentido. Ó. Se A está contido em B, então a probabilidade de A é menor ou igual à probabilidade de B, certo? Vamos ver por que isso é verdade. Se eu representar com um diagrama de Venn, por exemplo, eu tenho aqui um ômega, que é o espaço amostral. Aqui eu tenho o conjunto A. E aqui eu tenho o conjunto B. Nota que o A está contido em B. Então aqui A contido em B. Se o A está contido em B, seria a probabilidade de A? Seria a probabilidade de cada um dos elementos que estão aqui dentro. Seria correspondente a essa região. Não necessariamente seria a área dessa região, tá? Isso aqui é só um desenho teórico. Então pode ser que dentro de A eu tenha só 3 pontos. E aí a probabilidade de A vai ser a probabilidade somada de cada um dos 3 pontos, tá? Então, para não confundir com o exemplo que a gente deu antes do alvo, tá? Pode ser que seja exatamente o mesmo exemplo do alvo, em que o B seja o alvo e tal, mas não necessariamente. Então, se o A está contido em B, a probabilidade de A tem que ser menor ou igual à probabilidade de B, tá? Então, porque o A está inteiramente contido em B. Então, não tem como a probabilidade de A ser maior do que B. Então, resta ser menor ou igual. Então, essa é a propriedade 2. A propriedade 3 a gente já tinha visto. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Deu aquele aviso de alguém pedindo para entrar na sala, mas eu não consegui. Não apareceu para mim, deixa eu ver aqui. Não. Eu vou jogar aqui pro canto. Pois é, eu não consegui aceitar a tempo. Eu ouvi o barulho,
Eu ouvi o barulhinho, né, pedindo para entrar, mas eu não conseguia aceitar. Bom, eu vou deixar então aqui a tela na esquerda e aí só por um tempinho para ver se aparece de novo. Aí eu acho que eu vou conseguir aceitar. Bom, a propriedade, a propriedade 3 a gente já tinha visto, né? A probabilidade está sempre entre 0 e 1. A propriedade 5, probabilidade da união de A com B, P de A mais P de B, menos P da interseção de A com B. Isso aqui a gente também tinha visto. Eu acho que o 4 era o único que a gente não tinha visto ainda. Eu não lembro se a gente chegou a ver. Eu acho que não. Essa propriedade 4, ela também é bem intuitiva. Ela diz o seguinte, olha, o que é essa barra aqui? Essa barra significa menos, tá? Mas é o menos de conjunto, não é menos de conta com número, não. Então, isso aqui significa ó, A menos B. Isso aqui é o quê? São os elementos que estão em A e que não estão em B. Então, vou colocar aqui para o canto para poder escrever. A barra B é definido como os elementos que estão em A e não estão em B, tá? Então, é A interseção B complementar. Então, se eu fizer um desenho aqui está o A, aqui está o B. Então, quem é o A? Interseção complementar de B. Então, é o A que não está em B. É isso aqui, tá? E aí, o que a minha propriedade está dizendo? Que a probabilidade de A menos B é igual a probabilidade de A menos, né, a probabilidade de A interseção B. Vê se não é isso. A probabilidade de A é toda essa região aqui, de azul. Aí eu vou pegar essa região e vou subtrair a interseção de A com B. Tá? Então, P de A menos P de A interseção B. Tá? Então, essa propriedade ela é bem intuitiva, né? É só eu pegar a probabilidade de A e subtrair da probabilidade de A interseção B. Bom, e é isso. Então, só essas propriedades aqui, A2 e A4, que eu acho que a gente não tinha visto antes. Então, dito isso, vamos começar a falar sobre probabilidade condicional. Então, o que significa probabilidade condicional? Significa que agora você está restringindo o seu espaço amostral, tá, a um subconjunto do espaço amostral e calculando probabilidades só naquele subconjunto. Então, vamos ver a ilustração aqui do slide. Então, considere uma probabilidade P definida no espaço amostral ômega. Então, para eventos A e B, com P de B positivo, tá? Então, tem dois eventos, o evento A e o evento B, e a probabilidade do evento B é estritamente maior do que zero. Então, a probabilidade condicional de A dado B, ela é definida como P de A dado B igual a P de A interseção B dividido por P de B, tá? Eu não sei se... Vamos ver se faz sentido essa divisão. Vamos olhar para o desenho. Então, eu tenho dois eventos. Eu tenho o evento A, que é esse que está marcado aqui, e eu tenho o evento B, que é esse que está com pontilhado. Então, olha, se eu quiser calcular a probabilidade de A dado B, o que isso significa? Essa barrinha vertical significa dado, tá? Tipo, significa dado que o B aconteceu. Então, olha, eu quero calcular P de A, mas eu sei que aconteceu o B. Então, olha, como é dado B, o que eu sei é que o meu novo espaço agora de possibilidades é o B. Então, todo esse resto aqui pode ser descartado, né? Porque se eu sei que B aconteceu, eu sei que esse cara não aconteceu, esse não aconteceu, esse não aconteceu, esse também não, esse também não. Só o que aconteceu foi esse aqui. Então, olha, isso é o que está denotado na segunda parte da figura. Que aqui eu tiro todas as bolinhas que não estão em B. Então, o que acontece agora, quando eu estou olhando para A dado B, significa qual é a probabilidade de A
sabendo que o B aconteceu. Então, seria qual é a parte de A que está em B, tá? Então, isso aqui seria definido da seguinte forma. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, olha, eu tenho P de A dado B. Isso aqui é o quê? Acabou se reduzindo ao número de elementos de A, mas não todos de A, porque todos os de A seriam 5 e aqui só tem 1. Então, como eu represento esse elemento na notação de conjunto? Eu represento com A interseção B, certo? Porque, enfim, é isso, né? Essa parte do conjunto que não foi deletada é a parte que está na interseção de A com B. Então, a minha probabilidade de A dado B, ela vai ter no numerador A interseção B. E no denominador, agora eu estou falando com vocês que o meu novo espaço amostral passou a se tornar o B. Então agora, como o novo espaço amostral é o B, é ele que aparece no lugar do espaço amostral antigo, tá? Então eu tenho P de A dado B igual a essa quantidade, ao número de elementos na interseção dividido pelo número de elementos em B. Às vezes as pessoas confundem e colocam aqui o A, mas não é. O que vem no denominador é o que está na direita do condicionamento. Só que olha só o que está na fórmula. A fórmula está P de A interseção B dividido por P de B. Está diferente, não está? Aqui está número de elementos na interseção dividido pelo número de elementos em B. Mas isso eu consigo consertar facilmente. Basta dividir em cima e embaixo por número de elementos de ômega. Se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero a fração. Tá? Agora sim, porque essa parte que está em cima, número de elementos de A interseção B dividido por número de elementos de ômega, isso vai dar P de A interseção B. E aqui vai dar P de B. Agora sim, agora eu tá batendo com a fórmula do slide, tá? Então, em geral, é assim. A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vamos prosseguir e ver um exemplo. Exemplo 3. Duas cartas são escolhidas aleatoriamente. Deixa eu ver quantos exemplos eu tenho para ver se eu pulo algum. Eu acho que eu vou fazer só esse primeiro. Então, exemplo 3. Duas cartas são escolhidas aleatoriamente, uma de cada vez, sem reposição, num baralho de 52. Ou seja, a primeira carta é de copas. E B, a segunda carta é vermelha. Então, determinar P de A dado B e P de B dado A. Então, Não B. Então, A significa primeira carta é copas. Evento B, a segunda carta vermelha. Então, vamos ver quem é P de A dado B. Tá? P de A dado B é definido como P de A interseção B dividido por P de B, certo? Pelo que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, bom, quem é P de A interseção B? A interseção B significa que a primeira carta é de copas, o que acontece com probabilidade 1/4, né? Porque são 4 naipes e no início eu não tirei ninguém ainda. E depois a segunda carta ser vermelha, né? A segunda carta ser vermelha significa o quê?
Bom, eu tenho que fazer simultaneamente. Então, a primeira tem que ser copas e a segunda vermelha. Se a primeira é copas, foi 1/4, né? Aí saiu uma carta de copas, que é uma carta vermelha ao mesmo tempo. Então, agora, o meu novo espaço se torna 51 cartas, porque a primeira já foi retirada aqui nessa parte. Então, dessas 51, quantas cartas vermelhas sobraram? Bom, eu tinha 26 cartas vermelhas antes, então sobraram 25. Porque para cá veio uma vermelha, né? Veio para cá. Então eu tinha 26 vermelhas antes, agora eu tenho 25. Antes eu tinha 52 cartas, agora eu só tenho 51. Então essa é a probabilidade de A interseção B. E quem é a probabilidade de B? A probabilidade da segunda carta ser vermelha, né? Bom, a probabilidade da segunda carta ser vermelha é a mesma da primeira ser vermelha, né? Que é meio. Tudo bem? É meio, talvez seja um pouco contraintuitivo pensar nisso, né? Se fosse assim, se o B fosse a primeira carta vermelha, né? Aí tá claro que P de B seria meio, né? Porque, enfim, antes de você tirar a primeira carta, você tem a quantidade igual de vermelho, de cartas vermelhas e cartas pretas. Então a probabilidade é meio. Mas se você olhar na segunda retirada, também é a mesma coisa. Porque você pode pensar no baralho como uma pilha de cartas, né? E aí você vai olhar a segunda carta, é a segunda carta da pilha. Você tem a primeira carta da pilha, que é a que está em cima, e a segunda carta da pilha é a que está embaixo. Ora, não importa se você vai a carta que você vai sortear na primeira, né? A carta que tiver, você vai olhar só para a carta que está embaixo dela. E a princípio, né, a chance dela ser vermelha é meio, tá? Então, antes de tudo, e, né, incondicionalmente a você retirar a primeira carta, a chance da segunda ser vermelha é meio. Então, essa vai ser a probabilidade de A dado B, tá? Aí eu posso fazer a conta e tal, mas vai dar o quê? 25 sobre, aí aqui esse meio junta com lá, 8,408, eu acho, tá? E aqui, quem é P de B dado A? Isso aqui é só para vocês notarem, tá? Que faz diferença a ordem, tá? Carlos, Oi, pode falar. uma dúvida. Esse B, por que que é um meio e, tipo assim, se tá ocorrendo, o A e o B tá ocorrendo ao mesmo tempo, e você, tipo, no primeiro você já tirou duas cartas vermelhas, tecnicamente, porque seria um meio, não entendi, não consegui entender muito bem. Não, então, é porque esse P de B é só a segunda carta vermelha. Então, ele não tem a ver com esse evento aqui de cima, não. É outra coisa, tá? Não é como se, tipo, esse B que fosse embaixo fosse, tipo, a terceira carta vermelha. Não, é a segunda. Só que é a segunda carta vermelha, mas sem saber se aconteceu ou não o A. Sem saber qual é a carta de cima, né? É mais ou menos assim. Eu tenho o meu baralho aqui. Aí essa é a primeira carta. Essa é a segunda carta. E ela tá assim, virada para baixo. E aqui eu tenho todo o bolo de cartas. O resto, né? Algo assim, sei lá. Enfim, o desenho tá horrível, mas é algo assim. Então, ó, eu quero saber qual é a probabilidade dessa carta ser vermelha. Qual é a probabilidade dessa carta aí ser vermelha? Tá? Ora, se você olhar dessa forma, eu não olhei em momento nenhum qual é essa primeira carta. Se essa primeira carta fosse vermelha, se eu olhasse essa primeira carta e visse, essa carta é vermelha. Então a segunda tem menos chance de ser vermelha, certo? Porque uma vermelha já foi embora. Né? Se eu olhasse para essa primeira carta e a primeira carta fosse preta, então a chance da segunda ser vermelha seria maior, porque sumiu uma carta preta do baralho, então proporcionalmente o baralho passou a ter mais cartas vermelhas. Só que, como é só P de B, né? Como é só P de B, eu não sei qual foi a primeira carta. Tá? Eu não posso olhar a primeira. Então, eu tenho que olhar direto a segunda carta. Então dá na mesma. É como se eu estivesse olhando como se ela fosse a primeira, porque eu não tenho nenhuma outra informação do baralho. Né?
Então, vai dar meio essa probabilidade. Se facilitar, você pode pensar que o P de B, você pode pensar, sei lá, talvez num evento C, que se refira à última carta, né? A última é vermelha. E você não precisa fazer todas as possibilidades das outras cartas para calcular a probabilidade da última ser vermelha. Basta você, tipo, virar o baralho e olhar direto a última carta para ver se ela é vermelha ou não. E vai ser meio a probabilidade da última carta ser vermelha. Então, assim, a probabilidade de qualquer carta ser vermelha vai ser meio, se eu não souber nenhuma das outras cartas. Quando eu estou denotando P de B, é isso que está acontecendo. Eu não sei o valor de nenhuma outra carta. É diferente de P de A e B. A e B, aí não. A e B eu sei qual foi a primeira carta. Né? Ou A dado B. A dado B eu sei que a segunda carta foi vermelha. Tá? Então é só para não confundir. P de B não é a mesma coisa que P de B dado A, que não é a mesma coisa de P de A interseção B. Tudo bem? Professor, Suave. eu não entendi o PDA interseção de B. Eu não entendi o 25 sobre 51. E quando você faz a probabilidade da primeira carta ser de copas, eu também não tenho que levar em consideração que ela é uma carta vermelha na minha conta, ou não? Pois é. Então, P de A é quanto? É 1/4, certo? Certo. Tudo bem? Porque, bom, a primeira carta, né, Bom, tem 4 naipes e tá tudo igual, né, eu não sei nenhuma. Mas eu quero calcular a interseção B. Então, a interseção B significa o quê? Significa que a primeira carta é de copas e, além disso, a segunda é vermelha. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Como se eu tivesse 2 espacinhos e tivesse que colocar lá. Então, aqui eu vou colocar 13 cartas possíveis, que são 13 cartas de copas. E na segunda eu vou colocar quantas cartas? Bom, na segunda, a primeira foi copas, né? Aqui foi copas. Na segunda agora, eu só quero que dê carta vermelha. Então, carta vermelha, tem quantas cartas vermelhas no baralho agora? Agora tem 25, né? Porque são 26 cartas vermelhas. E aí a primeira foi copas, então aqui eu tenho o número de elementos de A interseção B. Tudo bem? Dá um pouquinho diferente do que está aqui, mas a gente já vai fazer em termos de probabilidade. Para fazer em termos de probabilidade, agora eu tenho que botar todas as cartas, eu tenho que botar aqui embaixo número de elementos de ômega. Qual é o número de elementos de ômega? O ômega aqui no caso são as duas sequências de cartas. Como eu estou falando de primeira carta, segunda carta, faz diferença a ordem, tá? Então, olha, em ômega, quais são as possíveis duplas de cartas? Bom, na primeira entrada tem 52 e na segunda entrada tem 51 cartas possíveis, tá? Aí, se eu simplificar esse cara com esse, dá 1/4. Aí vai ficar igualzinho, ó, 1/4 vezes 25 sobre 51. Tudo bem? Pode ver assim desse jeito também. Tá bom, professor, entendi agora. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vou fazer o B dado A agora. Quem é P de B dado A? P de B dado A é, de novo, né? B dado A vai ser B interseção A, dividido, agora eu vou dividir por P de A. Ora, B interseção A é a mesma coisa que A interseção B. Então vai dar os mesmos 1/4 vezes 25 sobre 51. E aqui o P de A, né, é o P da primeira carta ser de copas, vai dar 1/4. Tudo bem? Então simplifica, 25 sobre 51. Tá? Então é isso, ó, nota que deu diferente, tá? E não necessariamente essas duas probabilidades vão ser iguais. Na maioria das vezes, elas vão ser coisas diferentes. Então, isso aqui é só para fazer um exemplo que vocês vejam que é diferente. A dado B e B dado A, tá bom?
Aqui eu tenho um exemplo 4, mas esse exemplo eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, porque eu quero falar de independência, tá? Ficou alguma dúvida a mais nesse exemplo, pessoal, para eu poder passar para a parte de independência? Bom, não? Então vamos prosseguir. Bom, então, independência. Considere uma probabilidade P definida no espaço amostral ômega. Tá? Então, eu tenho dois eventos A e B vão ser independentes se a probabilidade da interseção entre os dois for igual a P de A vezes P de B. Ou seja, eu tenho A e B independentes se eu puder fatorar, como a interseção ser o produto das probabilidades, tá? Essa é uma noção muito importante. Aí você pode se perguntar, né? Tá, mas o que isso aí tem a ver com independência, né? Tipo, tudo bem, eu posso aceitar que a definição é essa, mas a princípio, né, não faz nenhum sentido. Né? Tipo, qual é a motivação, né? O que isso aqui tem, o que essa igualdade tem a ver com independência? Bom, vamos ver o que acontece se eu aplicar essa igualdade aqui para calcular P de A dado B, por exemplo. Então, tem dois eventos, A e B, e eu quero ver quem é o P de A dado B. Bom, a gente já tinha visto que isso era P de A interseção B dividido por P de B. Só que, vou supor, né, A e B independentes. Então, supondo A e B independentes, eu tenho que, qual é a definição de independência? É que a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, aqui eu vou ter P de A vezes P de B, concordo? Estou só usando a fórmula. Se A e B são independentes, então P de A interseção B, P de A vezes P de B, dividido por P de B. Esse P de B corta com esse, deu P de A. Ah, olha só que interessante, né? Eu cheguei na seguinte coisa, que P de A dado B é P de A. Então, nota que nessa igualdade aqui, essa daqui já faz mais sentido com a noção de independência. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, sabendo que B ocorreu, não alterou as probabilidades de A ocorrer, né? Porque se eu não sei se o B aconteceu, eu estou calculando P de A, tá? Porque P de A não é dado B, né? Não é dado complementar de B, não é dado nada que tenha a ver com B, é só P de A. Então, olha, P de A é a mesma coisa do que P de A dado B. Então, os eventos são independentes, A e B. Se eu fizer o contrário, eu também posso chegar na mesma conclusão. Ó. Eu vou fazer agora P de B dado A. P de B dado A é P de A interseção B, dividido por P de A, porque agora o A que está aqui na direita. Isso vai dar, pela independência, vai dar P de A, P de B, sobre P de A corta, P de B. Então, olha só, de novo. Só que aqui deu invertido, né? Isso é P de B. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha segunda igualdade. E aqui, de novo, o fato de eu saber que o A aconteceu não alterou as probabilidades do B acontecer, tá? Porque o P de B dado A foi a mesma coisa que o P de B. Então, se vale essa relação aqui, valem essas duas relações que eu marquei aqui ticado de verde. Né? Então, aí faz sentido, então, né? Porque essas duas aqui claramente têm uma noção de independência, né? Elas trazem um significado de independência, que é você saber que um evento aconteceu não alterou as probabilidades do outro evento acontecer. Então, nesse caso, A e B são independentes, tá? Então, inicialmente, né, pode parecer que essa definição aqui não faz muito sentido, mas na verdade ela faz, porque ela vai implicar uma coisa assim, que A dado B é P de A e P de B dado A é P de B, tá bom? Então, olha, é isso que está dito no slide. Em outras palavras, né, se A e B são independentes, a ocorrência de A não influi nas chances relativas de B, né?
Então, e aí a gente tem mais um resultado que é bem importante. Diz o seguinte, olha, seja P uma probabilidade definida no espaço amostral ômega. Se A e B são eventos independentes, então também são eventos independentes A complementar e B, A e B complementar, A complementar e B complementar. Ou seja, se eu sei que A e B são independentes, qualquer combinação de complementar de A com complementar de B também vai ser independente, tá? Então, esse é um teorema bastante útil, tá? Porque o que ele está me dizendo é isso aqui, ó. Que eu tenho que A e B independentes implica A complementar e B independentes. A e B complementar independentes. B complementar e A complementar independentes. Tá? Isso aqui, bom, eu acho que se olhar dessa forma vai fazer sentido. Porque o que significa, por exemplo, A complementar e B independente? Significa que A complementar dado B é P de A complementar. Tá? Ou significaria também P de B dado A complementar é igual a P de B. Então, de novo, olha, também tá, se eu sei que A não influencia em B, então o que acontece é que condicional a A acontecer ou A não acontecer, tanto faz. Isso não altera as chances de B. Então é isso que esse teorema aqui diz. Ele está dizendo que se eu sei que A e B são independentes, eu também sei que os complementares são independentes e que o complementar de um é independente do outro evento. Tá? E assim sucessivamente. Então vamos ver um exemplo, aqui um exemplo 5. Então vamos ver esse exemplo que também é com dados. Então tem o seguinte, olha, no exemplo 5 eu tenho um lançamento de um dado equilibrado, e aí eu considero o evento A, que é um número par. Tá? Então vou colocar aqui, o evento A é um número par, então é 2, 4, 6. Tá? Aqui o meu ômega é 1, 2, até 6. Então, o evento B ele vai representar algum dos números 1, 2, 3 ou 4 é obtido. Então, B, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, apesar de estarem fisicamente relacionados, esses eventos, o A e o B, são independentes. Então, como assim? O que isso quer dizer? Bom, olha, existem eventos que são claramente independentes. Por exemplo, se eu pegar o resultado de um dado com o resultado que sai do lançamento de uma moeda. Tá? Esses dois eventos são claramente independentes, porque não tem nada a ver você jogar um dado alterar as chances de sair caro numa moeda, por exemplo. Não vai alterar, é trivial. Mas existem casos em que os eventos eles têm coisas a ver um com o outro, mas mesmo assim eles são independentes. É um caso mais particular, mas existe. Então esse é o caso do exemplo 5. Então vamos ver. A questão é: A e B são independentes? Então, essa é a questão. Como é que eu resolvo isso? Bom, para ver se eles são independentes, eu tenho que olhar para P de A interseção B. E eu tenho que ver se isso aqui vai dar P de A vezes P de B. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho o seguinte, olha. Quem é A interseção B? P de A interseção B é igual a P de... Aqui, como eu tenho os conjuntos, é fácil eu calcular a interseção. Né? A interseção vai ser o conjunto 4. Certo? Porque é o único que tem nos dois. Então aqui vai dar 1/6. Agora vamos ver quem é P de A vezes P de B.
Oi, pode falar. O 2 também, não? Ah, o 2 também, desculpa, eu não vi o 2. Está certo. Obrigado. 2 corta. Então aqui vai dar 2. Tá? E quem é o P de A vezes P de B? P de A é 3 sobre 6, porque tem 3 elementos em A, vezes o P de B, que são 4 sobre 6. Tá? Então, vou fazer algumas simplificações. Aqui eu vou cortar, vai dar 2. Aqui eu vou cortar, vai dar 2. Então, deu 2 sextos. Nota que foi igual, né? Deu a mesma coisa que P de A interseção B. Então, A e B são independentes. Então, A e B são independentes, tá? Como é que eu sei que são independentes? Bom, eu sei que são independentes porque a proporção é a mesma, né? Por exemplo, se eu for olhar... Beleza, isso aqui já mostra que é independente, então acabou a questão, tá? Eu só quero trazer mais um ponto para a gente refletir. Aqui, como que é? Eu vou olhar para P de A e vou olhar para P de A da do B, por exemplo. Então, P de A é o quê? É essa proporção dentro de ômega, né? Então, qual é a proporção de A que A ocupa dentro de ômega? É meio, concorda? Porque aqui eu tenho a metade de elementos que eu tenho em ômega. E qual é a proporção de elementos de A dentro de B? Agora, B tem 4 elementos. E quantos elementos de A eu tenho dentro de B? Eu tenho 2. Que é o 2 e o 4. Então, como a proporção de elementos de A dentro de B é a mesma proporção de elementos de A dentro de ômega, acontece que A e B vão ser independentes, tá? Então, essa que é a noção. A noção de independência, né? Ela vai depender de qual é a proporção de elementos de A que estão dentro de B. Se essa proporção for a mesma de elementos de A dentro de ômega, os eventos vão ser independentes, tá? Mas a forma mais fácil de verificar, em geral, é assim. É você comparar a probabilidade da interseção com o produto das probabilidades. Tá bom? Bom, então eu quero ver um exemplo com vocês. Antes, ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas e nessa noção de independência? Não? Bom, beleza. Deixa eu voltar para ver se tem acontecido alguma coisa no chat, porque eu não consigo... Não, tá, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre uma aplicação. A gente está vendo tudo aqui, dado, moeda, essas coisas que são mais teóricas, né? Mas tem uma razão de ser. Isso é mais porque são coisas mais fáceis de você calcular, de você argumentar, né? E fazer as contas com probabilidade. Mas no fundo, eu acho que o que a gente quer fazer é sempre aplicar esses conceitos, né? Para situações mais práticas do ponto de vista biológico, né, no caso de vocês. Então, eu fiz uma aplicação aqui de probabilidade com as equações de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu não sei se eu falei isso, se eu falei o nome da pessoa certa, não sei como vocês falam, mas sei lá, se eu tivesse que chutar, falaria Hardy-Weinberg, mas não sei se é isso mesmo. Se for outra coisa, podem me corrigir, não tem problema. Então, a gente vai considerar o seguinte, a gente tem um gene dominante, aí é claro, né? Aqui eu estou falando de gene, estou falando de alelo, então assim, eu pedi uma ajuda aí, mas se eu falar alguma besteira ou alguma coisa que não esteja respeitando a nomenclatura, vocês me avisem, tá? Porque, enfim, né? Quando eu estiver falando de gene, aí às vezes não é gene, às vezes é alelo e eu estou falando errado. Então, por favor, me interrompam se eu falar alguma coisa errada do ponto de vista biológico. Então, ó, a gente considera um gene dominante A, presente numa certa população, com uma proporção P de A, tá? Então, você tem uma população lá e tem uma fração dos indivíduos dessa população, que eu estou chamando de P de A, né, essa proporção,
E aí eu vou denotar o correspondente excessivo por Azinho, né? E vou dizer que ele acontece com uma proporção PAzinho, tá? Então tem P de Azão e P de Azinho, tá? E eu estou considerando a mesma, aqui não é mesma população. Então tá, considero o espaço amostral ômega. Bom, nesse caso, meu espaço amostral, ele tem as 3 possíveis combinações, né, dos alelos. Então tem o azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. Esses são os 3 possíveis, né? Aqui eu chamei dos genótipos possíveis, né, de cruzamento de 2 indivíduos nessa população, tá? E aí eu vou supor, né, independência dos genótipos dos indivíduos sobre o processo de cruzamento entre ambos. Então, talvez essa frase aqui seja um pouquinho esquisita, mas o que eu estou supondo, do ponto de vista biológico, é que a pessoa ter azão, ser azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, não interfere nas chances reprodutivas daquele indivíduo. Pode ser que talvez o recessivo seja uma doença, e essa doença incapacite o indivíduo a se reproduzir, ou então torne muito mais difícil do indivíduo se reproduzir. Então, eu estou supondo que é independente, tá? Que independente da combinação azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, o indivíduo tem a mesma chance de se reproduzir com um outro indivíduo da mesma população. Então, olha, se eu tiver independência no cruzamento entre ambos, né, o que vai acontecer? Se eu quiser calcular a proporção de azão-azão na população, basta eu pegar, né, numa situação de equilíbrio, né, como eu tenho independência, isso aqui vai ficar sendo o quê? A proporção de A vezes a proporção de A, certo? Porque aqui veio de um indivíduo e aqui veio de outro indivíduo. Então, como o azão como tem independência, né, no processo de cruzamento, então isso aqui fica sendo P de A vezes P de A, que é P de A ao quadrado. E o P de azinho-azinho? Bom, o de azinho-azinho vai ser P de A vezes P de azinho, que é P de azinho ao quadrado. E quem é o P de azão-azinho? De azão-azinho vai ser ou o indivíduo que é fêmea. Estou pensando aqui no caso mais particular em que existe macho e fêmea, tá? Existem outros casos e aí, enfim, mas eu não quero entrar muito em detalhe porque aí eu já não vou saber, né? Não sei hermafroditismo, como é que entra aí, ou reprodução assexuada, eu já não lembro mais dessas coisas. Mas se você puder pensar, macho e fêmea, né? Então, azão-azinho. Você pode ser que o macho seja azão e a fêmea azinho, ou pode ser o contrário, pode ser que o macho seja azinho e a fêmea azão. Então tem essas 2 possibilidades. Então vai dar 2 P de A, P azão, P azinho. Aí, o que acontece? Como esses caras são mutuamente exclusivos, então não tem como, pelo menos assim na minha cabeça, não dá para pessoa ser ao mesmo tempo azão-azão e azão-azinho. Então é tudo mutuamente exclusivo. Então o que eu tenho? Eu tenho que que é a probabilidade de ômega, vai ser P de azão-azão, mais P de azinho-azinho, mais P de azão-azinho. Aqui saiu errado, tá? Aqui devia ser P azão-azão, mais P azão-azinho, mais P... Eu acho que eu tô com uma versão mais antiga dos slides, porque eu já tinha corrigido essas coisas. Igual a 1, tá? Então era isso que eu estava querendo dizer lá em cima, que aqui saiu errado, tá? Então, olha, se eu substituir agora quem é o P azão-azão, o P azão-azinho, vai dar P azão ao quadrado, mais esse aqui vai dar 2 P azão-azinho, não, P azão, P azinho, e aqui vai dar P azinho ao quadrado, igual a 1. Então, essa daqui é a equação de equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou Weinberg, eu não sei. Tá bom? Vocês já viram isso, acho que provavelmente já desde o ensino médio, né? Mas, enfim, não sei, eu quis dar essa justificativa de você pensar em ômega e pensar em espaços que são mutuamente exclusivos, em espaços não, em eventos que são mutuamente exclusivos, né? Porque aí eu posso separar esse ômega, que é a união desses 3, como soma das 3 probabilidades, enfim. É só uma forma de justificar com um pouco mais de viés matemático, né?
uma equação que é usada aí na biologia. E eu fiz uns experimentos também para mostrar para vocês. Eu queria só fazer um exemplo, né, numérico, antes de mostrar o que eu simulei no R. Mas antes disso, gente, eu falei alguma besteira ou alguma coisa errada durante essa coisa aqui, porque aí eu já aproveito e corrijo, tá? Para as próximas vezes que eu for dar a matéria. Se eu tiver falado de gen, que na verdade é alelo, aí vocês me corrijam. Mas até aqui tá tudo certo ou tem alguma coisa que eu escrevi errado? Acho que tá tudo certo, sim, professor. Não notei nada, não. Beleza, tá. Bom, então vamos ver o exemplo. Então, eu tenho uma população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e é constituída por 2.000 indivíduos, tá? Então, eu tenho 2.000 indivíduos na população. Eu sei que 320 desses indivíduos têm uma certa anomalia, tá? Que é um fenótipo, por exemplo, não sei, albinismo, tá? Tô chutando. E aí, só para colocar um exemplo, que é determinada por um gene autossômico recessivo, ou seja, somente indivíduos com genótipo azinho possuem a anomalia. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que 320 são azinho, tá? E aí qual é o número de indivíduos normais, ou seja, que não tem essa anomalia, pode pensar, por exemplo, no albinismo, sei lá, né? E que são portadores do gene recessivo nessa população. Ou seja, o que eu quero saber é o P de número de... não é o P, na verdade, é o número de indivíduos, mas... então, deixa eu denotar aqui da maneira correta. Então, eu quero saber a quantidade de indivíduos que são indivíduos normais, portanto, não apresentam anomalia, e que portam o gene recessivo. Então, eu quero saber isso aqui, o número de... qual é o número de indivíduos azinho, tá? Eu sei que são o número de elementos o número de pessoas ou de indivíduos que são azinho é 320. E eu sei que na minha população eu tenho 2.000 indivíduos, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer as contas. Então o que a gente quer descobrir é isso aqui. Isso aqui é igual ao quê? A proporção de azinho vezes a população, certo? Porque a proporção de azinho pode ser tipo, sei lá, metade. Se a proporção for metade, o número de azinho vai ser essa proporção vezes o número de indivíduos na população, que é 2.000, tá? Então, ó, o que a gente quer saber é 2.000 vezes P de azinho. Então, o que a gente tem é P de azinho é igual a 320 divididos por 2.000, tá? Que é 0,16. Se eu for fazer a conta, ó, cortou, aqui vai ficar 16 sobre 100, que é 0,16. Então, além disso, a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que P de azinho é P azinho ao quadrado, tá? Então, a gente sabe que isso é P de azinho ao quadrado. E aí, a gente tem o seguinte... Como PAzinho ao quadrado é 0,16, então PAzinho é igual a 0,4, tá? Porque 0,4 é a raiz de 0,16. Tá? Então, sei que PAzão ao quadrado é 0,16, então P de Azinho ao quadrado é 0,16, então PAzinho 0,4. Bom, então isso quer dizer que a proporção do gen 4 na população é igual a 0,4 na situação de equilíbrio. E aí, portanto, né, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter vai ser P azão vai ser 1 menos P azinho, concorda? Porque nesse... Aí eu esqueci qual é o nome. Nesse espaço do alelo, não sei se chama loci, não sei. Nesse espaço que vai receber o azão ou o azinho, só pode ser um dos dois, não pode ser nada de diferente. Então, P de azão é 1 menos P de azinho, tá? Então, vai dar 0,6. Bom, beleza, já sei o P de azão, já sei o P de azinho. Então, o P azinho é P azão, P azinho vezes 2, né? Porque pode ser ou P azão, P azinho, ou pode ser P azinho, P azão. Então, vai dar 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Ou seja, vai dar
2 vezes 0,24, que é 0,48. Então, olha, eu tenho uma proporção de 48 centésimos de azão azinho na população. Então, o número de azão azinho na população é 0,48 vezes 2.000. Tá? Que vai dar, aqui esse cara cortou com esse, saiu fora a vírgula, então vai dar 960, se eu não fiz nada errado, tá? Então existem 960 indivíduos normais, portadores do gene recessivo na população, ou seja, existem 960 indivíduos azão-azinho nessa população, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Professor, Oi. eu não entendi muito de onde surgiu aquele PA igual a 1 menos PAzinho, igual a 0,6. Essa parte que eu não entendi muito. Tá, porque o P de azinho significa qual é a proporção de azinhos que aparecem na população. Ou seja, tem aqui o azão, você tem indivíduos que são azão-azinho, você tem indivíduos que são azão-azão e tem indivíduos que são azinho-azinho, né? Então, digamos que aqui tenha, sei lá, 30 indivíduos, aqui tenha 100 indivíduos e aqui tenha 10 indivíduos, tá? Aí você tem que ver qual é a proporção de azinho e qual é a proporção de azão, certo? Então, qual é a proporção de azinho, né? A proporção de azinho, aqui apareceu azinho 20 vezes. Aqui apareceu azinho 15 vezes. Então, Pazinho vai ser 35 dividido por 2 vezes isso aqui. 2 vezes 140, que é 280. Tá? Porque esse Pazinho significa quantas vezes o azinho aparece, né? Na minha população, tá? Se eu for contar o contrário, vai dar o Pazão, né? Eu sei que o Pazão mais o Pazinho tem que dar 1, porque, enfim, só tem nesse espaço, só pode ter azinho ou azão, não pode ter B, não pode ter Bzão, Bzinho, entendeu? Entendi, professor. Essa foi a simplificação que eu usei, assim, tipo, talvez na vida real possa aparecer outras coisas, mas tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Bom, eu só queria então mostrar para vocês o resultado de uma simulação que eu rodei aqui no computador. Tá? Aí eu só vou descrever um pouco ela para vocês aqui e depois vou mostrar o que eu fiz. Tá? Porque quando eu estava vendo isso, eu achei curioso que chama equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu achei, pô, como assim equilíbrio, né? Quando a gente fala em equilíbrio em matemática, ou em probabilidade, ou estatística, o que a gente está falando é uma situação para a qual o seu sistema converge, né? Dado algumas condições básicas, o seu sistema converge para uma determinada situação, né? Para um determinado estado. Eu pensei, pô, será que se eu simular uma população e simular, tipo, indivíduos cruzando no computador, alguma coisa assim, será que eu vou ver, sob algumas condições, eu consigo ver, né, essa relação do princípio de Hardy-Weinberg sendo usada? Na verdade, sim, deu para fazer um exemplo. Eu achei que foi até bem legal, que eu acabei aprendendo uma coisa que eu não tinha visto, ou que eu pelo menos não lembrava de ter visto. Então, olha só, a gente tem que a equação de Hardy-Weinberg, ela fornece uma relação assintótica, né, assintótica no sentido de convergência, né, ou de equilíbrio, entre as proporções do alelo, que são esses Pazão e Pazinho que eu estava mostrando para vocês, e as proporções dos genótipos, né, as proporções das duplas, o azão-azinho com o azão-azão e assim sucessivamente, né, porque nota que aqui, olha, eu tenho uma relação entre os P de azão, né, e P de azinho, e o conjunto, né, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, né. Então, eu sei que vale essa relação aqui na situação de equilíbrio. Então, olha, por exemplo, no slide que a gente fez a conta agora, a gente achou P de A 0,6, tá?
e a gente achou P de Azinho 0,4. Então, um exercício que fica, né, é verificar, né, que a situação de equilíbrio de Hardy-Weinberg implica o seguinte, que o P de azão vai dar 0,36. Aqui eu fiz o de azinho, tá? Deu... aqui eu esqueci de multiplicar, que é 2.000 vezes, tá? Então, o P de azão, eu tinha feito a conta, deu 0,48 aqui em cima. Se você fizer, ó, o de azinho, vai dar 0,16. 0,16. E se você fizer do azão, vai dar o complementar, tá? Esse mais esse vai dar 64. Então, o P de azão vai ter que ser 0,36 para dar 1, tá? Então, olha, aqui eu tenho uma relação entre os P de azão e P de azinho e a probabilidade dos das combinações, né? Azão, azinho e azão. Então, nota o seguinte, eu tenho outras combinações de P azão, P azinho e P azão que também vão ser consistentes com P azão 0,6 e P azinho 0,4, concordo? Por exemplo, essa relação aqui, ó, se eu tiver a proporção de azinho 0,2, de azão 0,5 e de azinho 0,3, aí vai ficar como exercício vocês verificarem que o P de azão é 0,6 nessa situação e o P de azinho é 0,4, igual à situação anterior. Só que nota que as proporções são diferentes, ó. Aqui e aqui é tudo diferente. Ou seja, de novo eu troquei. Uma dessas aqui é P azinho, tá? É P azinho, desculpa. Eu acho que é essa daqui, mas enfim. Putz, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, então ficou tudo copiado azão, droga, depois eu tenho que trocar. Um desses dois é azinho, tá? Então, se você fizer a conta, vai dar a mesma proporção, vai dar 0,6 de azão e 0,4 de azinho. Só que, né, aqui é diferente, os azão, é diferente a proporção e tudo mais. Só que, bom, essa daqui é a situação no equilíbrio. E essa daqui não. Aí eu pensei, bom, será que se a gente começar nessa proporção de azão e azinho, a gente converge para essa proporção aqui? Aí foi isso que eu fiz. Então eu peguei o computador, eu abri o R aqui, aí eu simulei várias gerações de indivíduos, começando com essas proporções aqui, tá? De azão, de azão e de azinho. Então, por exemplo, né, eu peguei 400 indivíduos azinho, 100 indivíduos azão, né, e 600 azinho, tá? Então, peguei essa proporção e aí a questão é, será que ele vai convergir para a situação de equilíbrio, que é essa daqui? Será que essa proporção de azinho, ela vai convergir para 0,48? Será que a proporção de azão vai convergir para 0,36? E será que a de azinho vai convergir para 0,16? Aí eu vou mostrar aqui como é que ficou o gráfico para vocês. Então, olha, o jeito que eu fiz no computador foi o seguinte. Eu comecei com aquelas proporções lá, eu comecei com 2.000 indivíduos, e aí eu fiz aquela proporção, peguei uma proporção que dava P azão igual a 0,6, e P azinho igual a 0,4, mas que não era a situação de equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí o que eu fiz foi o seguinte, ó, aqui está a situação no início. Nota que eu tinha tudo isso de azão, isso aqui de azinho e isso aqui de azinho no início. Aí o que eu fiz? Eu simulei as gerações no computador, então eu escolhi aleatoriamente um par de indivíduos e cruzei os dois, gerando sempre um filho. Então, tipo, é muito mais simples do que a vida real. Então, tipo, eu simplesmente peguei a cada geração, eu escolho um par aleatoriamente e cruzo o par. Aí, depois desse cruzamento, eu vou ter um indivíduo a mais na população. Aí, como eu não queria que a minha população explodisse, então sempre depois que eu gerei um indivíduo, eu sorteava alguém e matava, antes de passar para a geração seguinte. Então, eu escolhia algum dos... Acho que eu comecei com 2.000 indivíduos, aí
dava 2001, aí eu ia lá e matava aleatoriamente um deles, ficava 2000. E eu fazia de novo. Aí eu fazia o cruzamento, eu escolhia 2 aleatoriamente, o azão azinho com o azão azão, cruzava eles, né? E aí gerava um filho e matava alguém aleatoriamente, ia fazendo assim. Aí na hora que eu fui fazer os cruzamentos, né, você sempre tem que levar em conta quais são os indivíduos que você pegou. Então eu fazia assim, ó, se eu peguei azão azinho e azão azão, então tem probabilidade meio de ser azão azão ao cruzamento e meio de ser azão azinho. Então tinha que fazer isso. Para cada dupla que eu escolhia, para cada casal que eu escolhia, era uma lei de probabilidades diferentes para gerar indivíduo azão azão ou azinho azinho, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu pegasse azinho azinho com azão azão, certamente ia dar azão azinho, né? Então tinha que fazer isso. Aí eu programei, fiz assim e rodei durante, acho que 20 mil gerações, né? E aí no pontilhado tem a solução, né? Tem a solução da proporção de azão azinho com azão azão e azinho azinho do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então nota que foi interessante que a cada geração que eu ia simulando, eu ia chegando, né? Claro que aleatoriamente, mas eu chegando mais perto da proporção real, né? Da proporção na equação de equilíbrio. Então, o que eu aprendi fazendo isso é que é uma situação de equilíbrio de fato, né? Que se você começa obedecendo a relação 0,604, por exemplo, né? De azão e de azinho, mesmo que você comece com uma proporção que não é a de equilíbrio, quando você olha para o par, azão azinho, azão azão e azão e azinho azinho, eles vão convergir para aquela situação de equilíbrio, né? Então, nesse sentido, foi interessante, porque mostrou que, mesmo que você comece com uma outra proporção, dadas essas situações simples, né? Tipo, sei lá, nenhum desses indivíduos, azinho, talvez seja prejudicado na chance de se reproduzir, ou azão, né? Eles podendo simplesmente se reproduzir de forma aleatória, né? E não chegar à migração, enfim, ter várias hipóteses simplificadoras, você acaba convergindo, né, para uma situação de equilíbrio. Bom, pessoal, aí foi isso que eu fiz, né, nesse experimento, que foi, na verdade, uma coisa simulada no computador. Então, sei lá, achei que ficou uma coisa bem razoável, né, e realmente chegou numa situação de equilíbrio. Bom, e aí eu vou prosseguindo falando um pouquinho mais sobre independência. Ficou alguma dúvida no experimento ou em alguma coisa assim, dessa parte? Então, bom, então eu vou continuar. Beleza, tranquilo. Tá, então vamos ver sobre a independência entre mais de 2 eventos. Então, se eu tenho os eventos A1 até a N, eles são independentes 2 a 2. Se os eventos... aqui eu estava falando de independência entre 2 eventos, agora eu estou falando de independência entre N eventos. Então, os eventos são independentes 2 a 2 se cada par for independente, né? Então, se eu tiver A, B e C eventos, né? Então, eu tenho aqui os eventos A, B e C são 2 a 2 independentes. Se o A e B forem independentes, A e C forem independentes, B e C forem independentes. Tá? Então, isso aqui relaciona independência entre 3 eventos, independência entre 2 eventos, tá? Então, aqui é independência 2 a 2, significa que cada par tem que ser independente. E aí, o que acontece? Se você tiver... Beleza, então isso aqui é independência 2 a 2. Significa que os pares são independentes. Mas isso não significa a independência dos 3 eventos, né? A independência dos 3 eventos, tipo A, B e C, são independentes
se o A e B são independentes, A e C são independentes, B e C são independentes, e A, B, C independentes. Né? Então, tem que ter essas 4 relações aqui. O que eu quero dizer quando eu falo A e B independentes? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que P de A, P de B é igual a P de A interseção B. P de A, aqui, A e C independentes, quer dizer que P de A vezes P de C é P de A interseção C. P de B, não, B e C independentes, significa P de B, P de C, igual a P de B interseção C. E P de A, e essa última significa que P de A, P de B, P de C é igual a P de A interseção B interseção C, tá bom? Então, olha, para 3 eventos serem independentes, precisa valer tudo isso. Precisa que cada par, não vou botar até o C e somente C. Precisa que cada par de conjuntos sejam independentes e precisa também que o trio também seja, né? A interseção dos 3 seja o produto dos 3. Então, aqui no slide, ele tem de forma mais geral, tá? De forma mais geral, a notação é essa. Então, significa que se eu tiver N eventos, aí esse N pode ser 3, 4, 5, 10. Então, eles vão ser independentes se a probabilidade da interseção, né, de índices em J, está variando nesse conjunto J, foi igual ao produto, né, de cada um das probabilidades dos AIs, em que os Is variam dentro desse conjunto J, tá? Então, assim, se eu tiver, isso aqui é só uma generalização, tá? Se eu tivesse 4 eventos, A, B, C e D, então eu tenho que fazer todos os pares, e aí pares seria o quê? A com B, A com C, A com D e assim sucessivamente, e ver se o produto deles dá a interseção. Eu tenho que fazer com todos os trios. Ou seja, A, B e C, ver se vale isso. A, B e D, ver se vale também. P de A vezes P de B vezes P de D é igual a P de A interseção B interseção D. A, C, D e assim sucessivamente. E eu tenho que ver o quarteto, né? A, B, C e D, tá? Então é só para mostrar para vocês que a noção de independência, quando tem mais eventos, né, é diferente de quando você só tem 2. Então vamos ver esse exemplo 6, né, que diz que independência 2 a 2 não implica independência. Então, se a gente for olhar para por exemplo, o lançamento de 2 moedas honestas independentes, aí você tem os eventos A, que é primeiro lançamento é cara, e o evento B, segundo lançamento é cara, e o evento C, os dois são iguais, e os 2 lançamentos são iguais. Eles são independentes 2 a 2, mas não são independentes. Então vamos ver. A é o primeiro lançamento é cara. Então quem é P de A? Primeiro lançamento C cara, P de A é meio. P de B, o segundo lançamento é cara, então é meio. C, P de C, os 2 lançamentos são iguais. Bom, para os 2 lançamentos serem iguais, vai ser cara, cara, coroa, coroa, dividido por... Aí aqui são todos possíveis, né? Cara, 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 coroa,
coroa, cara e coroa, coroa, tá? Então vai dar meio também. Tudo bem? Então todos esses caras são iguais a meio. Aí agora eu tenho que calcular... Então agora aí eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que ver quem é o P de A interseção B. P de A interseção B significa o quê? O primeiro lançamento é cara e o segundo é cara. Então é cara, cara. Então vai dar 1/4. Quem é P de A interseção C? A interseção C é primeiro é cara e os dois lançamentos são iguais, ou seja, é cara a cara. Então cara a cara é 1/4 também. Quem é P de B interseção C? B interseção C é segundo lançamento é cara e os dois são iguais, ou seja, cara a cara. Então é 1/4 também. Então repara que 2 a 2 está batendo, né? Porque esse aqui é o P de A vezes P de B, porque todos são 1/2, né? Esse aqui é P de A, P de C. Esse aqui é P de B, P de C. Né? Agora falta só ver a interseção dos três, A, B e C. O que é A interseção B interseção com C? Significa o primeiro é cara, o segundo é cara e os dois são iguais, ou seja, cara a cara. Como é cara a cara, dá 1/4 também. Só que nota que isso é diferente de P de A, P de B, P de C. Tá? E esse P de A, P de B, P de C é 1/8. Então, eu tenho A, B, C, não são independentes, porque falhou essa última condição, né? Então, eles não são independentes, mas são 2 a 2 independentes. Tudo bem? Mas são 2 a Professor, 2 eu não independentes. entendi essa parte. Da onde é Não? que saiu o 1/8? Não, 1/8 é porque eu fiz o produto. P de A vezes P de B vezes P de C. Né? Lembra, P de A é meio, P de B é meio e P de C é meio. Tudo bem? Tá. Agora entendi. Obrigada. Tá. De nada. É porque eu tenho que verificar se as 4 coisas valem, né? Para o A, B e o C serem independentes. Então tem que valer essa igualdade, essa igualdade, essa igualdade. E essa aqui também, só que essa daqui não vale. Então eles não são independentes, tá? Eles não são exatamente independentes porque, por exemplo, intuitivamente, pensa só, eu vou pensar no A e no B conjuntamente e depois eu vou pensar se isso alterou a chance do C acontecer. Então, ó, A e B simultaneamente seria o quê? Primeiro cara e segundo cara. Então, se aconteceu A e o B ao mesmo tempo, eu já sei que foi cara a cara. Então, isso altera as chances do B acontecer, que é os dois lançamentos serem iguais, né? Porque agora, com probabilidade 1, os dois lançamentos vão ser iguais, se eu sei que aconteceu o A e o B, né? Então, assim, eles têm que ser dependentes, né? O A, o B e o C. Por quê? Porque se eu sei que o A e o B aconteceram ao mesmo tempo, isso alterou a chance do B acontecer. Antes de saber qualquer coisa, a chance do C acontecer era meio. Se eu sei que o A e o B aconteceram, a chance de ter acontecido o C passou a ser 1, tá? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Bom, então deixa eu chegar na parte de regra da multiplicação, que aí a gente... Bom, vai ficar faltando... ainda vai faltando teorema de Bayes. Bom, eu acho que dá para fazer essa parte rápido. Vamos lá. Então, ó, regra da multiplicação. Eu tinha o seguinte, ó. Eu tinha definido... Como é que eu defini P de B dado A? Eu defini P de B dado A como sendo P de A e B dividido por P de A. Se eu passar o P de A para lá, eu vou ter P de A interseção B igual a P de B dado A, P de A. Certo? Então, essa é a regra da multiplicação. A regra da multiplicação me diz, eu posso calcular a chance de A e B fazendo primeiro A acontecer
e depois acontecer B dado A, tá? Então é regra da multiplicação por causa disso, porque você está multiplicando aqui a interseção B com P de B dado A vezes P de A, tá? Nota que a regra da multiplicação é mais geral do que a definição de independência. Por quê? A definição de independência me dizia o seguinte, que P de A interseção B é P de B, P de A. Se A e B são independentes. Se A e B são independentes, né? Então, nota que essa regra me permite decompor a interseção como um produto, só que ela só vale se for independente, o A e o B. Essa de cima, ela vale em qualquer caso. Nota que a gente tem a regra da independência como um caso particular. Por quê? Porque se o B e o A forem independentes, essa parte aqui vai dar P de B. Então, vai dar exatamente a fórmula da independência. Então, a regra da multiplicação, ela é mais geral do que a definição de independência, tá? Então, da mesma forma, eu poderia fazer o contrário. Se eu escrevesse P de A dado B igual a P de A interseção B sobre P de B, tá? Aí, eu passando o B para lá, vai dar P de A interseção B igual a P de A dado B vezes P de B. Tá. Então é isso, né? Então nota que eu posso fazer tanto a interseção de A com B como fazendo B acontecer primeiro e depois A dado B, quanto fazendo A acontecer primeiro e depois fazendo B dado A. Tá? Esse exemplo eu acho que eu vou deixar para fazer mais lá na frente. Tem que ficar correndo com tudo. Então vou falar com vocês sobre... Deixa eu ver. Bom, eu vou falar, então eu vou aproveitar só para introduzir o teorema de Bayes e depois eu começo fazendo os outros exemplos, tá? Não na aula de hoje, porque falta só 5 minutos. Mas é porque tudo isso aqui está muito relacionado, tá? Então vamos ver o teorema de Bayes. Então, o que diz o teorema de Bayes? Me diz o seguinte, olha. Se eu tenho A e B eventos quaisquer com probabilidade positiva, eu tenho que P de A dado B é P de A vezes P de B dado A dividido por P de B. Como assim? Bom, isso aqui também decorre direto da definição. Ó. Se eu tenho P de A dado B, isso vai ser P de... Qual é a definição, né? A dado B é P de A interseção B dividido por P de B. Bom, agora eu tenho a interseção aqui, ó, A interseção B. Então, isso vai dar P de B dado A, usando a regra da multiplicação. A regra da multiplicação a gente viu o quê? Que a gente pode separar a interseção A e B como sendo P de B dado A vezes P de A. Né? Por exemplo, a gente podia separar P de A dado B vezes P de B também. Mas eu vou fazer assim. Tá? Então, esse é o teorema de Bayes. P de A dado B igual a P de B dado A, P de A sobre P de B. Tá? Por que o teorema de Bayes é importante? Porque ele inverte a ordem do condicionamento. Então, vamos supor que você queira calcular essa quantidade aqui, quem é P de A dado B. Tá? Mas é difícil calcular P de A dado B, vamos supor. Então, você pode calcular B dado A vezes P de A, dividir por P de B. Tá? Ou seja, nota que aqui apareceu o condicionamento invertido, B dado A. Então, se você tiver um condicionamento que é complicado de calcular do jeito que está, você pode usar o teorema de Bayes
para calcular, ao invés dele, usar o inverso, né? Usar o B dado A, trocando a ordem de condicionamento. Você vai precisar fazer um pouco mais, você vai precisar saber mais coisas, vai precisar saber quem é o P de A e vai precisar saber quem é o P de B também, tá? Você pode continuar o teorema de Bayes da seguinte forma. Vai dar B dado A, P de A, e aqui embaixo, eu vou separar como sendo... Aqui eu tinha P de B, certo? Então, nota que eu posso escrever o P de B como sendo B e A mais B e complementar de A. Concorda? Não sei se faz... É só refletir um pouquinho sobre o que eu fiz. Eu escrevi o seguinte, eu escrevi que B pode ser escrito como B interseção A ou B interseção A complementar, tá? Porque aqui eu tenho do lado esquerdo o conjunto B. Então eu posso estar em B estando ou em B e A ao mesmo tempo, ou em B e fora de A, tá? Então isso aqui sempre vale. B pode ser escrito como B e A ao mesmo tempo, ou então B e fora de A, tá? Algo assim. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Então posso escrever o B como sendo B interseção A, união com B, mas fora de A. Isso aqui vai dar o B. Então eu escrevo B dessa forma. Continuando, eu tenho B dado A, P de A, dividido por P de B dado A. Agora, olha só, o que eu vou fazer? Vou usar a regra da multiplicação nessa parte. Vai dar B dado A vezes P de A mais P de B dado A. Ops, B dado A não. Agora eu tenho B e A complementar. Então, eu vou fazer B dado A complementar, P de A complementar. Tá? Usei aqui embaixo, usei a regra da multiplicação. Tá? Então, nota que agora eu troquei. Eu antes estava com um condicionamento que era só, né, A dado B, e agora tudo passou a ter o B na frente, enquanto que antes o B vinha depois do condicionamento. Então, ó, aqui o B está na frente, aqui o B está na frente, aqui o B está na frente. Então, isso aí é só para inverter. Caso seja mais fácil calcular com o B na frente, então posso calcular dessa forma, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Ó. Parte do teorema de Bayes, aquele está feito mais geral, tá? Para mais casos, para uma partição diferente. Mas eu acho que com isso já dá para ir seguindo os exercícios. Então, o que eu acho que eu vou fazer vai ser o seguinte. Como eu não quero me atrasar muito, essa já é a terceira aula, e eu ainda não fechei probabilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar os exemplos, tá? Porque não vai ter nada de matéria, que não seja matéria, tá? Então só tem os exemplos aqui nos slides. E os exemplos estão todos feitos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar os exemplos e vou colocar no YouTube também, tá bom? Que hoje a gente acabou indo mais devagar, tinha mais conteúdo, mas enfim, eu não quero que vocês fiquem atrasados, porque acho que já era pra gente estar falando de variável aleatória e eu ainda não consegui fechar a probabilidade. Então, logo agora eu vou gravar os exemplos e quando eu for postar no YouTube eu posto em partes. Posto essa parte aqui e posto uma outra parte que eu acho que não deve levar muito tempo, talvez uns 20 minutos, só fazendo os exemplos com vocês, tá? Que aí também vocês podem começar a fazer a lista mais cedo. Tipo, as listas vão ser, vocês vão ver os exercícios da parte de probabilidade, tá praticamente as mesmas coisas dos exemplos, tá? É bem parecido. Tudo bem? Professor, o 1.3 da lista que a Luísa pediu para fazer no início da aula, será que tem como você fazer a aula que vem, então? Eu também fiquei com dúvida nisso. Entendi. Tá, tudo bem, beleza. Eu acabei deixando para fazer no final e acabou ficando corrido. Beleza, eu faço na próxima. Tá eu bom, começo obrigada. fazendo por ele. De nada. Tá bom. Bom, então é isso, pessoal.
Oi. Professor, eu fiquei só com uma dúvida lá que o senhor tinha explicado. Pode voltar, por favor, lá na Claro, tela? claro. Só para mostrar. Aham. No caso, mais para cima, na parte de multiplicação. O senhor, quando foi fazer a conta, onde está as contas do lado esquerdo? Isso aí, no P, B dado em A, é igual a P, A união B. É ao contrário esse Interseção. meio? Isso, desculpa, interseção. Ah. É para ficar ao contrário assim, trocar? Eu não entendi muito bem. O certo não seria P, B, interseção A? Nessa Tanto parte? faz. A interseção Então, B ou B interseção A é a mesma coisa. não vai mudar. Não, não. Interseção é como se fosse assim, tipo, é um E, né? Então tanto faz a ordem. Por exemplo, você pode ter um peixe beta que é macho, ou você pode ter um indivíduo macho que é um peixe beta. Então tanto faz. Se o macho é a característica que você fala primeiro e o beta, que é a espécie, é a característica que você fala depois, ou o contrário, dá na mesma. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Não? Bom, então é isso, pessoal. A gente se fala então amanhã, 8 horas de novo. Aí eu vou fazer os exemplos e já coloco lá para vocês o vídeo também, tá bom? Bom, até amanhã, pessoal. Eu vou pausar aqui a gravação.